terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Pra igreja cantar junto. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Deste forma Filho, Espírito e Pai, o leão e o leão, o leão e o leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O seu nome, meu Deus, cantarei constante, meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O seu nome, meu Deus, cantarei constante, meu Deus, todos hão de ver quão grande é meu Deus. Amém. Muito boa noite, estamos chegando no ar aqui, eu, o Edinho e o Vicente, nós três agora fazendo o programa juntos, né? Tá funcionando, tá dando certo, né? Por isso que estamos repetindo a dose, acho que é assim que chama, né? Não sei se é a tripla dose. A tríplice vacina aí de... Um é humor, bom, né? Dois é pouco, um é pouco, dois é bom, três é excelente. É isso aí. No caso do programa, né? Claro, também. E hoje nós temos um tema, né, que talvez alguém já viu lá através também do Facebook, que é arrependimento, né? Esse é o nosso tema que nós vamos falar hoje, sempre é tempo de arrependimento. Então nós vamos falar sobre esse tema hoje tão importante, pois sempre é tempo
de arrependimento. A gente sempre tendo que se arrepender, né? A gente sempre faz uma ou outra coisa que a gente gostaria de não ter feito. E sem falar nos pecados ainda, né? Já imaginou? Não sei a questão de vocês, mas a gente tem muitas questões a serem resolvidas, né? Isso aí, antes que eu me arrependa, boa noite a todos e todas aí, que Deus abençoe, né? Não podemos nos arrepender, né? De dar boa noite a todos. De esquecer disso, de esquecer, né? Verdade. Que Deus abençoe muito a todos aí. Eu tenho certeza que terá, assim, muita informação aí, né? Como sempre, da Palavra de Deus. E o Espírito Santo vai nos inspirar aí a falarmos sobre esse tema tão importante para a nossa vida, que é o arrependimento, né? Sem dúvida. Boa noite também. Deixei todo mundo falar para daí eu dar meu boa noite, né? Mas, de fato, arrependimento é uma coisa que constantemente bate na nossa cabeça. Eu me arrependi de não ter ido em tal lugar, de não ter feito tal coisa. Eu não estou nem falando do pecado, né? Que esse não tem nem como comentar, que de fato nos arrependemos e constantemente em nossas vidas nós sentimos isso. Então, é um tema pertinente à nossa vida espiritual, e continuamente temos e teremos problemas com esse assunto e com esses critérios, inclusive. Até mesmo com a falta, né, de arrependimento, a gente tem essa questão também que a gente precisa resolver também, né? Uma outra questão que a gente eventualmente fala sobre isso durante o programa também e nas outras oportunidades, né? Muito obrigado a todos que estão participando juntos conosco aqui ao vivo. Não deixe de enviar sua mensagem, de dizer de onde vocês são, para que a gente possa poder legal, né? Possa falar aqui de onde você é. Eu já se arrependeu do que falou, já. Já estou me arrependendo aqui de ter algumas pessoas aqui me observando. Inclusive não todo mundo, né? Só duas, principalmente assim, que fica me chamando atenção. Mas já basta, né? Um já basta. Um já basta, né? Então, mas nós temos aqui várias pessoas participando conosco ao vivo. Quero agradecer a todos vocês e incentivar que continuem participando, mandando mensagens, para que a gente possa falar aqui sobre você, sobre a sua congregação, sobre a mensagem que você envia para a gente. Então não deixe de participar. Então boa noite ao Peterson e também ao Luciano, que estão aqui conosco, de Juazeiro do Norte. E o Peterson não escreveu de onde é aqui, mas nós podemos pedir para ele escrever, né, de qual congregação é, para que a gente possa mandar um abraço a todos os irmãos. Fora isso, fora a nossa participação e o tema de hoje, que é arrependimento, nós também temos uma pauta que nós seguimos aqui, sempre mostramos uma outra coisa sobre informações aqui da igreja. Uma das coisas que nós temos é sobre o Colheita Brasil, que nós temos falado constantemente, devido à importância do tema e também para o futuro da igreja. Nós estamos plantando juntos o futuro da igreja, por isso mesmo, então, nós estamos falando sobre isso sempre. E deixa eu aproveitar, então, ver um pequeno vídeo do Colheita Brasil, e também logo a seguir vamos ter uma entrevista que eu fiz com o Jonas, que é um estudante e ao mesmo tempo regente da Igreja de Cristo lá em Campo Grande, e estuda na Sercris e também na universidade. Mas vamos à entrevista com o Jonas. Qual o seu sonho? Pense sobre a sua vida. O que vai levar desta vida? Quanto tempo de vida você tem ainda? Onde a vida eterna está inclusa no seu sonho? Estes homens tiveram um sonho, os missionários de 1961, sonho de plantar igrejas no Brasil. Um evangelho puro e verdadeiro para o Brasil. Este não era o país deles, mas eles tiveram um sonho. O sonho ainda não acabou. 6 capitais não têm uma igreja de Cristo. Hoje somos 209 milhões de brasileiros. Milhões estão morrendo sem conhecer Jesus Cristo. Precisamos sonhar e plantar mais igrejas de Cristo. Você pode participar. Vamos sonhar juntos?
Colheita Brasil. www.colheitabrasil.com.br. Visite e se inscreva. Eu ouvi, na verdade, da Teca, né, que você que eu comentei com ela. então por isso mesmo. Ela achou legal, né, que é uma coisa diferente, né, que as igrejas acho que não fazem, de ter um regente mesmo, assim, específico para isso, né, para trabalhar com a igreja, nos louvores e tudo mais. Então, a gente sempre está falando de regência e incentivando as igrejas a investirem mesmo, né? Sim. E a gente até fala no programa que é tão importante quanto o evangelismo. Acho que 70% pelo menos do culto é o louvor. Exatamente. E é a parte onde os irmãos, onde todo mundo participa ativamente como Exato. um corpo, né? Até porque é um momento onde a gente exalta ele, onde a gente fala dele, né? E eu acho que sempre dá pra gente melhorar nessa nossa oferta. Assim como a gente sempre pode Sim. ofertar mais dinheiro, a gente sempre pode ofertar mais de nós no louvor. A gente quer incentivar, né, até através do seu exemplo, do exemplo da congregação, que eu acho que é uma coisa meio inédita assim no Brasil. E eu acho que os irmãos, principalmente a liderança, né, os presbíteros e diáconos, viram a necessidade de, junto com os outros fatores que tem em Campo Grande. Ah, legal. E você já tem dom, assim, pra música? Então, eu tenho muita facilidade musical, sempre tive. Ah, isso é legal. Eu toco vários instrumentos. Mesmo? Toco bem naquelas, né? Mas principalmente quando eu comecei a fazer serviço, eu comecei a ficar mais envolvido com louvor e fui ficando cada vez mais próximo disso e comecei a reger lá na frente, ser dirigente. E eu não só comecei a fazer isso, mas comecei um curso de direção para os dirigentes de louvor lá em Campo Grande. Daí todo sábado eu reunia os dirigentes e dava aula tanto instrucional de teoria musical quanto na prática, né? A gente cantava notas, aprendia a puxar em tons e coisas do tipo. E eu acho que também esse foi um dos motivos também que os presbíteros viram meu interesse para me chamar para esse trabalho. E partiu deles, assim, essa atitude, essa iniciativa? Essa iniciativa partiu que é uma coisa muito interessante. Porque, tipo, um dia falaram, Jonas, a gente tem algo para falar com você. Daí eu fiquei, eita. Aí eu falei, tá, tudo bem então. Aí quando eles falaram, a gente quer investir no louvor porque a gente sabe quão necessário é o louvor aqui. E a gente sabe como a igreja precisa muito melhorar no louvor. Porque a gente devia ser tipo a referência do louvor, a capela, que é o que a gente faz. Acho que foi tão descontraída a conversa aqui que já valeu. Mas se tiver alguma outra dúvida... Muito obrigado então, Jonas, pelo seu tempo. Então eu conversei aqui com o Jonas para o programa da Igreja de Cristo. Amém. Let me tell you about my Savior. Let me tell you about my friend. Don't know where I'd be without him. No telling where I'd have been. Because he guides me through my journey. Muito bem, estamos de volta. Agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, mandando mensagem, como o Luciano lá de Juazeiro do Norte. Ele já tinha enviado uma mensagem antes aqui, dito da onde era, né? Eu não li, mas agora estou lendo aqui para lembrar. E até essa semana, Edinho, inclusive, a gente começou essa conversa até com o Luciano, e ele me escreveu falando um pouco mais da história dele. Momento oportuno a gente vai até assim, compartilhar a história dele, que é bem interessante, né? Envolve mais outra pessoa que sempre está aqui no programa, e a história da conversão dele. Isso é interessante, né? Que a gente ajuda e incentiva os irmãos a fazerem o mesmo, de participarem dessa forma, né? De muitas vezes a gente nem sabe, não é, João? Sim, nem não sabe. Dá nem tempo de saber o quanto do impacto, porque é importante nós, irmãos, termos o reconhecimento e saber que uma pessoa, para se tornar cristão, isso é um estudo estatístico feito, ele precisa conhecer outras 7 pessoas que são cristãs também, em média. Pelo menos uma para começar, né? Ela começa conhecendo uma e às vezes vai conhecendo outras pessoas e que vão alicerçando e ajudando ela na decisão que ela vai tomar. Então é muito importante, muitas vezes, a gente conversar com as pessoas
mesmo que elas estejam estudando. Não querer dar aula, nada, mas mostrar o nosso exemplo de vida cristã. Isso é importante. E falar de Jesus, né? Porque às vezes a gente fala de tantos assuntos e esquece de falar do mais importante dos assuntos, né? A Jenny Cruz também está aqui conosco, ela é de Curitiba, e está... ela não escreveu, mas essa eu conheço. Por que será, né? Esse sobrenome aqui não me é estranho. Estevão Santos também, boa noite, irmãos e irmãs, paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse programa é uma bênção. Sou da Congregação da Igreja de Cristo de Guanabara, em Campinas. Muito obrigado, Estevão. Volte sempre, estamos sempre juntos aqui às 21 horas, todas as quintas-feiras. Daiane Montani também dando boa noite. Não esqueçam de escrever de onde são. Sônia Dumont também conosco. E Peterson agora sim escreveu que é de Jundiaí. Muito obrigado, Peterson, por estar conosco também. Maria de Fátima Araújo conosco também, assim, acompanhando o programa. E Aline Domingues Soares. A Aline também de Campinas, São Paulo, congrega na igreja de São Bernardo. E excelente tema hoje. De fato, falar sobre arrependimento, indiretamente a gente também está falando de perdão, né? Porque essa é a parte de Deus e o que ele faz muito bem, né? Ele gosta, ele quer nos perdoar. E ele faz isso com maestria, né? De tal forma que nos constrange, que nós não podemos ficar sem fazer nada e sem perdoar o próximo, inclusive, né? Então esse é o nosso tema de hoje, arrependimento. Sempre é tempo de arrependimento. Então, se sempre é tempo de arrependimento, hoje, por exemplo, é tempo do que mesmo? Fácil essa, de arrependimento. Né? Essa é tempo de arrependimento. O Vicente estava escrevendo lá. Estou escrevendo tudo aqui para a gente ir falando, né? E tem uma coisa que é importante, que eu acho super importante nessa questão do arrependimento, a gente vai falar sobre isso, perdão, arrependimento, é que não tenhamos dúvida. O ser humano, às vezes, ele fala a frase assim, né? Se por um acaso eu te fiz, né? Então você me perdoa. Quando ele fala assim, não, já tem alguma coisa. Não, já não é assim. A gente sabe que quando a gente falha com as pessoas e quando a gente falha conosco mesmo em relação a me perdi aqui um pouquinho no pecado, aqui eu preciso voltar para Deus, a gente tem plena convicção disso. Então não é, ó Deus, se por um acaso, não, a gente tem certeza. Então eu me arrependo na certeza, Pai, de que eu quero seu perdão e aí eu quero continuar, né? E porque o ser humano, desde o começo, quando entrou o pecado, ele fala, ah, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu, hein, puxa vida, e aí vai, né? Então, a gente não pode ter desculpinhas, né? Sempre é alguém, sempre é alguma coisa, não eu, né? Então, então, para eu me arrepender, eu tenho que ter plena convicção de que eu pequei, né? Isso é importante. Tem que reconhecer. Acho que começa por aí, né? Uma atitude de mudança. Não sei se já vocês dois também, Edinho e Vicente, já viram falar sobre a cidade de... qual é o nome até estranho? Wabash. Já viram falar da cidade de Wabash? Eu ouvi falar hoje, só que eu li alguma coisinha, né? Mas nunca tinha ouvido falar. E é interessante, hein? Eu não ouvi falar, então eu gostaria de saber. Então você não leu? Não li. Porque quando a gente sempre faz o programa baseado em algumas informações, né? Não quer dizer que o Edinho não lê sempre, né? Mas só assim, dizendo para as pessoas como que a gente também faz bola o programa, né? Então cada um de nós acho que somos chamados para sair do pecado, isso é fato, né? Isso é um fato. Mas tem uma cidade lá no Canadá, é uma cidade assim de primeiro mundo, mas distante. É uma parte muito remota, chamada Wabash. Até vou tentar escrever aqui para você, pode procurar, você vai encontrar no mapa lá da internet, tá aí o nome da cidade, você pode procurar, você vai encontrar. Essa cidade é uma cidade realmente pequena, remota, para chegar lá é meio complicado, né? Ela ficou completamente isolada por muito tempo, essa cidade, porque só um deserto cortava essa cidade. Para alcançar ela, você precisava um avião, pelo menos, né? Porque era a única forma para chegar lá. Se alguém percorresse a estrada não pavimentada por 6 a 8 horas, isso da cidade mais próxima assim dela, só tinha uma maneira de sair de lá, que é pegar o retorno.
E basicamente é isso que significa arrependimento. É você mudar o seu caminho, é você voltar ao caminho certo. Nós também estamos numa cidade chamada Pecado, como Wabush. Há apenas uma saída, a estrada construída pelo próprio Deus. E essa estrada de retorno ao que Ele criou desde o princípio. Não sei se vocês lembram quando vocês eram crianças. Não sei se Vicente, Edinho, lembram quando vocês eram crianças. Foi logo ontem, então é tranquilo. Só me perguntar aí o que você quer saber. Graças a Deus ele nos deu memória, né? Pra lembrar das coisas. Eu me lembro de algumas coisas boas. Assim. Que bom, né? É interessante, né? Por mais que a gente tenha sofrido, pelo menos eu, no meu caso, eu acho que do Edinho também, que é uma infância comum ali, né, Edinho? Sim, acho que mesmo que as dificuldades que a gente enfrentou, acho que a gente voltaria, né? A muitas situações daquela. A gente voltaria. Então a infância é uma parte... espécie de faria tudo de novo, não é? E muitas vezes até, né? Então a infância é uma parte da vida que a gente muitas vezes voltaria para ela. Porque naquela época é que a gente era puro, sem malícia, crianças mesmo, né? Então é para o que nós estamos sendo convidados. O plano original de Deus é este. É que nós estejamos sempre naquela condição de ser pessoas puras, voltar a ser criança. Inclusive é uma passagem bíblica, né, de Mateus capítulo 18, né, voltar a ser criança. Só assim que nós podemos, estavam lá os discípulos discutindo entre eles qual é o maior no reino dos céus. E Jesus chamou eles e falou, olha, entre os governantes, os grandes, os maiores são esses e tal, mas não entre vocês. O maior entre vocês será aquele que vos sirva. Se não se tornar como uma criança, não pode nem entrar, nem ver o reino dos céus. Nós temos que nascer de novo. Então nós estamos assim recapitulando rapidamente aqui muitos ensinamentos que nós temos, né? Todos nós temos. Algum ensinamento mais que eu tenha esquecido, que precisa ser lembrado nesse momento? Deixa eu ver. A ideia é voltar ao plano original. Uma coisa interessante, João, eu não conheci o Wabush, eu estava lendo a respeito do Wabush, mas eu vou, anualmente eu vou visitar a minha sogra e tudo mais, né? Que também tem parentesco comigo. Mas enfim, a cidade onde ela mora, ela tem também apenas uma estrada que leva a essa cidade. Ou seja, a mesma entrada é a mesma saída. Então, e o interessante dessa estrada é que ela tem diversos percursos sinuosos, né? Ela tem, acho que, quase que 60 quilômetros, ou algo assim, 30, 60, não lembro bem. Parece que é uma eternidade até a estrada, de tanto que você vai para um lado, vai para o outro e tudo. E toda vez que você chega, você começa a pensar, eu vou ter que voltar por essa mesma estrada, cheia de percursos e de coisas assim, e você começa a calcular até o que você pode ter feito de errado para chegar lá, não arrependimento de ter ido, né? Arrependimento, eu digo errado em relação ao caminho que você pegou, né? Fiz uma curva muito fechada, assim, então eu vou tomar cuidado para voltar por ela de uma forma segura, né? Então, muitas vezes, as estradas que nós pegamos na nossa vida, e temos que voltar para trás, ou seja, reiniciar aquele processo, nos leva a refletir como que eu vou fazer para retomar isso. E quando nós simplesmente nos acomodamos, nós corremos um sério risco de fazer errado mais uma vez, por causa do comodismo mesmo. Verdade, né? Eu tenho um ponto também aqui, que em Campos do Jordão a gente vai desde sempre, né, para um lugar. Inclusive você precisa ir lá comigo, João, com coragem um dia, né? Opa, coragem a gente ia até a Pedra do Baú. A gente para o carro num lugar e aí tem que andar 3 quilômetros numa trilha até chegar no pé da pedra e depois subir 300 metros, né, numa escadinha assim íngreme e bem vertical mesmo. E quando chegamos no pico da Pedra do Baú, é uma delícia, porque a gente vê todo aquele visual, toda aquela vista. Inclusive, ela é chamada de pedra em baú, porque é a pedra vigia, né, que era usada pelos índios antigamente e tudo mais, enfim.
Mas depois a gente fica pensando, e agora, como que eu vou voltar daqui, né? Fazer aquele percurso de volta. Eu já fiz várias vezes esse caminho, e fiz com um dia muito ensolarado, com um dia muito bonito, fiz com água na mochila, fiz sem água na mochila, fiz indo para lá com sol e voltando com chuva, e cada vez, teve vezes de eu ir, e na volta eu achar que durou menos tempo, e eu queria exemplificar isso aí, trazer isso para um exemplo, né, de que a nossa vida é uma constância de estar, às vezes, mesmo batizados em Cristo e tudo, às vezes a gente dá aquela caminhadinha em direção ao pecado. E o arrependimento, ele não é uma vez só. Eu me arrependi, me batizei e acabou, e agora beleza. E agora, não, nós falhamos, erramos, pecamos, e às vezes essas caminhadas, né, parecidas com a ida até a Pedra do Baú, elas vão ser diferentes, né? Então, teve dias de eu ir e voltar com chuva, daí demorou mais a minha caminhada de volta. Teve dias de eu ir e voltar rapidamente, que eu estava com muita sede. Então, foi uma volta rápida, mas eu estava com sede, eu estava sofrendo. Então, nessas caminhadas que a gente vai, assim, diariamente ao pecado, pensar na volta, né? Às vezes vai ser uma volta rápida, às vezes vai ser uma volta dolorida, às vezes nós vamos ter que parar em alguns lugares para dar umas descansadas e buscar algum refúgio ali. Enfim, a caminhada de volta ao arrependimento, né, para receber o perdão dos pecados, ela vai trazer muita história, né? Então, verdade, né? Então a gente pode e deve, né, ter uma referência para voltar. Nesse caso, a nossa referência, assim como sair da cidade lá de Wabush, é pegar a estrada de volta. E a nossa referência para onde voltar? Para a infância, é para onde Deus está nos chamando, onde nós éramos puros e precisávamos de todas as coisas, né, para que Deus pudesse nos ajudar. Então nós estamos numa cidade chamada Pecado. Essa é a nossa cidade. E nós precisamos sair de lá urgentemente, porque essa cidade vai ser destruída. Ninguém que mora lá, ninguém que faz as coisas que acontecem lá será poupado. Por isso mesmo, então, nós precisamos nos libertar o mais rápido possível. Bom, e com isso nós damos a abertura ao tema arrependimento. E arrependimento é isso, é voltar. Pegar aquela estrada única que nos faz voltar. Voltar ao caminho que nós devemos viver, para o qual Deus nos chamou, né? E nós não devemos esquecer disso. Se nós esquecermos disso, nós, com certeza, nós vamos ficar perdidos no caminho. Quero agradecer ao Fábio Alaman, que está conosco, Sônia Dumont, que é da congregação de Comendador Soares, no Rio de Janeiro. Dá um abraço a todos os irmãos aí de Comendador Soares. Faz tempo que nós não conseguimos visitá-los, mas em tempo oportuno nós vamos visitá-los. Gene Cruz, que é da congregação do Cajuru, em Curitiba, e Maria de Fátima Araújo, de Rio de Janeiro, na congregação de Santíssimo. Várias pessoas estão nos acompanhando aqui, fazendo desse programa um programa melhor, com certeza, né? Então nós estamos aqui para agradecer a você e também para compartilhar as boas novas, como por exemplo a do arrependimento. Nós tivemos, não sei se vocês já conheceram, Vicente e Edinho, já conheceram alguém que esteve em Macapá? Já conheceram alguém? Eu conheço alguém que esteve em Macapá. Agora eu conheço. Agora eu conheço, mas inclusive meus filhos falam que Macapá, entre outras regiões, eles falam, deve ter dinossauro lá, porque acho que ninguém mora lá, né? Pois é, mas é impressionante a gente chegar num lugar assim. Mas, antes de falar mais sobre isso, nós gravamos uma pequena entrevista lá. Você não me falou se tem dinossauro ou não lá, João. Você está interessado no dinossauro, né? Uma das curiosidades minhas. Pois é, depois eu te conto, então. Mas vamos falar, então, um pouquinho sobre Macapá, porque é um dos destinos que Colheita Brasil, me ajudem, é um dos destinos que nós pretendemos, né, plantar igreja com a ajuda de todos nós, na verdade. Precisamos, primeiro, nos unir. Segundo, contribuir. E aí sim, vamos conseguir começar a plantar congregações em capitais do país que ainda não temos uma congregação. E gravamos uma pequena curiosidade lá num ponto curioso até
do mundo fica em Macapá. E eu gravei o Daniel Morgan, vocês vão ouvi-lo falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Estamos aqui em Macapá, Amapá, Brasil, na linha zero, a marca zero, nos 2 hemisférios do mundo ao mesmo tempo. Até esse momento, nós chegamos com o propósito de pregar o Evangelho aqui nas capitais do Brasil. Faz-nos lembrar daquela passagem em Gênesis 13, onde Deus falou com Abraão, aonde que for, do norte ao sul, do leste ao oeste, onde tu pisar os seus pés, eu darei esta terra à sua descendência. E estamos aqui justamente para pedir que Deus dá esta terra espiritualmente do seu reino aqui nessa cidade, que vem uma equipe brasileira para pregar o Evangelho ao povo, e assim, do norte até o sul do Brasil, do leste ao oeste do Brasil, tem igrejas em todas as capitais. E orem conosco. E, por favor, colabore com esta oferta especial no segundo domingo de novembro, e colaborem com uma oferta sacrificial para que possamos realmente realizar este sonho de ter todo o país do Brasil debaixo do som do Evangelho verdadeiro e estabelece sua igreja nesta terra. Então esse foi um pouquinho sobre Macapá. Vocês talvez puderam ver um pouquinho realmente, né? Um pouco tempo para mostrar muita coisa aqui, mas é uma capital com uma cara de interior, porque tem suas características, é a única cidade do Brasil banhada pelo rio Amazonas. A gente sempre pensa na Amazônia ou Manaus, né? Mas é a única cidade realmente que é banhada pelo Amazonas, é essa capital tão interessante. Lá passa exatamente a linha do Equador, então se você ficar com um pé numa parte e outra na outra, você fica em um hemisfério diferente naquele lugar ali, naquele ponto que nós estávamos, inclusive, né? Que é uma cidade pequena, mas Macapá é uma dessas cidades que a gente está falando que só tem um caminho de saída, porque não tem estradas, só tem barcos, né, que levam até lá. A cidade mais próxima, a congregação mais próxima é a congregação de Belém. Fica a 300 quilômetros, parece até perto, mas como não tem estradas por causa dos rios, tem vários rios banhando aquele lugar, então a única forma de chegar é de barco, e são 24 horas de barco, ou avião, que é um pouco mais caro nesse caso, aí com antecedência, quem sabe você encontra uma passagem mais barata. Mas é um lugar que nós pretendemos plantar congregações, então precisamos começar já através do nosso coração, abrindo os nossos corações para o Colheita Brasil, para a ideia de depositar nossa confiança nos irmãos que irão. Nós temos já essa equipe que está lá em Campo Grande, será cuidada pelos presbíteros de Campo Grande, e eles vão administrar tudo, e nós precisamos começar a fazer isso. A sugestão é que dia 10, então, de novembro, todas as congregações e todos os membros façam essa oferta sacrificial, e de que possam, uma vez por ano, nós contribuirmos para missões. Todos nós juntos nos unimos. Nós sempre cantamos aquele hino que acho que vocês conhecem muito bem, né? Somos um no Espírito e um no Senhor. Esse é um bom momento de mostrar isso, não é verdade? De fato, eu acredito que muitas vezes a gente olha muito para o nosso quintal, né? Eu falo, olha, meu quintal está assim, eu preciso cuidar dele. Mas, na realidade, nós fomos comissionados por Jesus Cristo quando ele falou
para seus discípulos, e isso se estende a todos nós, é ide, né? Então vá. A ideia de ir é não ficar parado, não ficar olhando ao seu redor simplesmente, mas avançar adiante, né? E o adiante é o que nós podemos fazer pela igreja no Brasil. Eu faço pela minha cidade, tem 5, 10, 15, 20 membros, é muito pouco. Você, mesmo assim, nós devemos pensar em fazer pelo país, né, que fala a mesma língua que nós, tem uma cultura, embora uns do sul, outros do norte, nordeste, centro-oeste, mas a base cultural nossa é parecida, é muito igual. Então nós temos como evangelizar em outras regiões, em outras cidades, muito mais facilmente do que trazer alguém que tem que aprender o português primeiro e posteriormente vai ter que fazer outras coisas para aprender a cultura e tudo mais, para poder ensinar o evangelho. E nós temos pessoas aqui que estão capacitadas e se capacitando regularmente, inclusive, para que o evangelho seja pregado. Então, nós devemos pensar que agora chegou a nossa vez de fazermos missões. Muitos de nós somos frutos de missões, e agora chegou a nossa hora de começarmos a planejar missões para o Brasil. Então, não perca a oportunidade do Colheita Brasil. Eu não estou falando você, eu falo a sua congregação. Eu falo para todas as congregações no Brasil, nem que seja um pouco, mas dentro do limite que vocês têm, ofertem para essa obra, que é uma obra que não é simplesmente para nós, mas para o Senhor. Então, quando você está ofertando, para isto, você está ofertando para a obra do Senhor. E eu tenho certeza que tem pessoas aptas e preparadas ajudando essa equipe que está indo para esses lugares aí, plantar as congregações novas pelo país. Quando você falava, eu aproveitei para mostrar o site aqui. Sim, eu estava vendo que você mostrou o site. E é importante que nós tenhamos essa visão e esse pensamento em relação ao Colheita Brasil. Eu queria falar exatamente isso que está sendo falado aí, complementando, né? E às vezes pensando assim, dentro até do Ministério de Recuperação de Vidas, às vezes acontece isso, então eu quero até transferir um pouco desse sentimento para você que está nos ouvindo aí, que é irmão, irmã aí, para divulgar mesmo esse trabalho de como eu posso fazer para evangelizar. Será que R$2 é pouco? Então eu não vou dar. Será que R$5 é pouco? Então eu não vou dar, não vai fazer diferença. Pois vai fazer diferença. Vai fazer toda a diferença. Porque nós pegamos R$5 de 10 pessoas, aí nós já temos um montante de 50 e por aí vai. Eu tenho plena convicção de que a união dos irmãos para essa maneira de evangelismo agora vai fazer a grande virada desses mais de 40 anos que as igrejas de Cristo começaram a ser implantadas aqui no Brasil, vieram pregar o evangelho para nós com muito amor, com muita honestidade, com muito afinco. Eu conheço, inclusive, o senhor John Paul, que chegou a hipotecar a casa dele nos Estados Unidos para comprar terreno aqui para a igreja, né? E depois que ele se virou lá para pagar. Eu não sei nem como foi a história direito, mas eu sei que a história foi assim, de homens que vieram e deixaram dívidas lá para evangelizar aqui, que acreditaram na proposta do evangelismo, né? Então agora é a nossa hora. Ele foi missionário em Osasco, né? Sim, foi missionário aqui em Osasco, né? Faleceu então, esse mês, começo desse mês, se não me engano. Exatamente. Tem um histórico maravilhoso aí de vida cristã. Então, assim, não pense que o seu dinheiro é pouco, que o seu valor que você tem aí para dar aí é pouco. Fale na congregação, vamos falar com os nossos presbíteros, diáconos, vamos falar com as famílias, vamos falar com todos para que a gente se envolva nessa obra. E outro ponto também é assim, às vezes as pessoas falavam para mim, sabe, João, bom, eu não sei fazer o que você faz, mas eu tenho um valor para te dar aqui, para você continuar fazendo o que você faz. Então,
Talvez nós não vamos saber exatamente o que o Morgan está fazendo lá, mas vamos empenhar. Nós não vamos poder estar lá junto com ele, nós não vamos poder estar no dia a dia com ele mais, vamos nos empenhar para que o dia a dia dele seja valoroso. Verdade. E mais vidas venham para Jesus Cristo, né? Então, é um empenho nosso aí. A gente não sabe o que as pessoas fizeram, né? Eu ouvi dizer já que o Davi Meadows vendeu um Fusquinha que ele tinha, né, para poder ajudar a construção do prédio lá em Comendador Soares, inclusive, né? Tanta história, né, que a gente não conhece, né, e que os irmãos estão fazendo, né? Mas vamos voltar um pouco para o nosso tema. Antes de voltar para o nosso tema aqui, deixa eu agradecer a várias pessoas que estão conosco aqui, mandando mensagem. Por exemplo, né, Marcos Menaldo, nosso parceiro aqui, que sempre está aparecendo. Nós vamos fazer com que ele apareça em breve, com mais conteúdo, falando sobre regência, sobre louvor a Deus. William Rocha, da Congregação da Igreja de Cristo no Butantã. Muito boa noite, William. Obrigado por você estar conosco. Um abraço a todos os irmãos de lá também. Francisca Augusta também, dando boa noite aos irmãos, ela é da Igreja de Cristo de Sorocaba. E hoje nós estamos falando sobre arrependimento. Como nós podemos sair da cidade chamada pecado, porque nós estamos nessa cidade e essa cidade vai ser destruída, então precisamos sair logo dela. Primeira coisa que nós precisamos entender, Jesus não está demorando. Muitas vezes a gente tem essa sensação, ou a gente até ouve, né, dizerem sobre isso, né? Cadê esse tal de Jesus que disse que ia voltar e até agora nada? E olha que esse argumento, Edinho e Vicente, esse argumento é lá do primeiro século. Lá do ano 40, 50, 60, até o ano 100, ou muito mais depois, e agora com muito mais razão, de certo modo, né? As pessoas estão falando isso, né? Sim, sim. Mas... E o que eles esperavam, né, naquele tempo, né? Tinha ônibus para esperar, não? Pois a gente não gosta de esperar. Dizem que os paulistanos gostam muito de uma fila, né? Vê uma fila, já entra nela, né? Para esperar. Verdade, nem sabe do que é, né? Aí depois ele descobriu o que tem lá na frente, né? Então, mas eu não sei o que eles esperavam nessa época de Jesus lá, né? Tanto. Pois é. Uma coisa interessante, quando você lê a Bíblia, você fala, e Jesus saiu de Nazaré e foi para Belém. Parece assim, igual você pegar o ônibus daqui, peguei o ônibus aqui na esquina, fui para o centro. A gente não percebe a quantidade de quilômetros que eram percorridos, né? Eu não sei, João, você que esteve lá em Jerusalém e caminhou por alguns caminhos, você chegou a ver alguma coisa assim distante que você falou, nossa, isso é incrível. E a gente às vezes não percebe, né? Às vezes não é tão distante, mas naquela época não tinha os transportes que nós temos hoje. Hoje nós fazemos em meia hora, mas uma viagem de meia hora dá o quê? A pé. Dá umas 2 horas, né, andando a pé. Muitas vezes é isso, né? Deve ser isso por aí. Sim. Então a questão deles é essa também, né? A distância era relativa ao tempo também, né? E ninguém gosta de esperar. A gente espera muitas coisas que a gente não gosta, né? Eu fui levar meu filho na escola e aí minha mulher estava dirigindo, né? Aí eu falei para ela, olha, você pode cortar aqui esse veículo e ir mais rápido, e muitas vezes a gente não quer esperar 1 segundo a mais, porque o carro da frente está muito lento. Então, agora imagine você fazer percursos a pé. Eu já fui da minha casa ao centro, por exemplo, a pé, dá mais de 1 hora andando a pé. Né? Então, mas de carro dá quanto? De carro 15, 20 minutos no máximo, né? Olha só. Depende do fluxo do trânsito também, né? Sim. Mas, se você observa bem as coisas, cada dia mais nós queremos agilizar mais as coisas. Tanto que a gente usa muito celular, WhatsApp, tudo por quê? Porque é rápido, né? E a gente quer essa ideia de comunicação rápida, de velocidade na interação com as coisas, mas muitas vezes não é bem assim. Até eu digo que, eu falo para as pessoas que Deus me deu uma mensagem, né, no ano passado, no final do ano passado, que era, para um pouco e espera, né, que foi justamente quando eu machuquei meu pé e não podia andar. Então, muitas vezes é isso que a gente precisa, né, parar um pouco, refletir, esperar para
rebobinar, vamos dizer assim, as coisas e até organizar, de certa forma, as coisas que a gente está fazendo, né? Para ir mais devagar. Verdade. Nós temos a história escrita hoje na nossa mão, né? Mas aí a gente vê de uma forma. Mas a gente não estava na pele lá de Marta e Maria e Lázaro doente ainda, né? Sem estar morto e esperando Jesus. Né? E eu estava pensando nisso agora, né? E aí Jesus estava pronto para ir lá, ainda deu uma passadinha aqui, uma passadinha ali, né? E tudo mais. Até num ponto em que ele falou, bom, Lázaro já dorme. Aí nós temos essa história, né? De que Jesus já falou assim, Lázaro já dorme. Aí ele morreu e ainda passou 4 dias, né? E para ele chegar. Então, assim, elas estavam esperando. E quando ele chegou, ele falou, ele vai viver. Aí ela, na fé, elas falam assim, a gente sabe que ele vai viver, né? No último dia e tal. E aí Lázaro ressuscita. Então, as esperas na nossa vida, né? Elas são marcadas, né? Até hoje... antigamente tinha essas esperas diferenciadas aí, longínquas aí e tudo, né? As esperas têm a ver com o tempo, tem a ver com o espaço, tem a ver conosco, né? Com a nossa vida. Com paciência também, né? A gente não tem muita paciência também. Então a gente não gosta de esperar na fila do ônibus, né? A gente não gosta de esperar na porta do cinema, fica até... Tem gente que passa mal, né? Querendo saber o que está acontecendo lá dentro. Na sala de entrevista de emprego... alguma coisa assim, né? As pessoas não gostam de esperar. Na sala de espera do médico, e do médico acho que é ruim mesmo, né? E principalmente a gente também tem a questão de espera a volta de Jesus. Quando Jesus vai voltar? Quando ele vai voltar e em que condições nós vamos estar? Essa é uma preocupação muitas vezes. Se bem que a Bíblia diz para que a gente não tenha essa preocupação, a gente tem que ter um comportamento diferente, né? E também é sobre isso que nós estamos falando. E dos comportamentos diferentes que a gente tem que ter, basicamente, é o arrependimento. Que vão zombar? Vão mesmo. Não é? Isso, de uma forma ou de outra, vão zombar da fé, não é mesmo? Tem uma passagem de 2 Pedro 3, 3 ao 4, que está aí na tela, ele diz, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Pessoas que vão zombar. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então as pessoas vão realmente, por falta de conhecimento, zombar. Né? Onde está Jesus? Onde é que está a sua promessa, a promessa da sua vinda, que até agora não se concretizou, né? As pessoas perdem a esperança, mas por quê? É sobre isso que a gente vai falar, e já adianto desde já que Jesus está sendo paciente, é por isso que Jesus ainda não voltou. O Edinho está acompanhado lá, olha só. Ele gosta de aparecer no programa, né? Acho que todos viram ele nenê, agora ele já está grandão e assim vai, né? E ele sempre vem me visitar no dia do programa. E ele não tem muita paciência, não, ó. Ele está me mordendo. Não, né? Não tem paciência. Falando sobre paciência, você é que não gosta de esperar, né? Ele quer comer já. Ele já gosta de morder. Carinha dele. E uma coisa, muitas vezes, é fato, João. Até eu vi aqui o Marcos Valente falando, né? As pessoas hoje em dia estão muito ansiosas, não sabem esperar, tomam decisões precipitadas, inclusive. E sabe que tem sido uma tônica do mundo, né? Tanto que o que era errado hoje em dia, as pessoas estão fazendo virar certo, não que seja, e começam a zombar, falar, não, para que fé, para que isso, para que aquilo, o que importa é ser feliz, né? E nem sempre o que é feliz para um é o que faz, de fato, sentido para o restante das pessoas. E nem sempre o que faz a pessoa feliz é o que é a vontade de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com essa tal felicidade também, essa pressa, essa angústia pelas coisas, porque muitas vezes elas podem custar muito caro.
Tá ocupado, Edinho. Vamos continuar. Eu falei. É assim mesmo. Eu começar a falar e não dar atenção, ele me morde. Ele quer atenção, né? Criança é assim mesmo. Quero agradecer a Francisca Augusto que está conosco. Obrigado, boa noite. Volte sempre da Igreja de Cristo Sorocaba. A Carminha Rodrigues também conosco, aqui da Igreja de Cristo de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O Peterson até escreve aqui: queria pôr o logo da Igreja de Cristo na minha foto, mas não sei como. Boa pergunta, também não sei exatamente como é, mas vamos aprender juntos, né? Assim, sobre o tema, vale lembrar de Daniel 9, do 1 ao 19. Vamos tentar lembrar dessa passagem daqui a pouquinho. E Cláudia Fernandes também conosco, né? Boa noite, amados irmãos. A paz de Cristo Jesus a todos os irmãos. Sou da Igreja de Cristo no Tanque, Rio de Janeiro. Muito obrigado por você estar conosco também. Mas vamos em frente, olhando um pouquinho também para a nossa pauta. Nós temos ainda uma entrevista com um irmão lá de Campinas sobre Colheita Brasil, sobre a ideia de ofertar e administrar as ofertas. Então, Josué, esse dinheiro que a gente está arrecadando e pedindo para os irmãos fazer uma oferta uma vez por ano, vai ser administrado pelos presbíteros das congregações e já repassado para as equipes que vão. O que você acha dessa ideia? Olha, eu na verdade, eu acho muito importante, como eu já falei, essa oferta. Agora, quando eu oferto, eu entendo que eu ofertei para o reino de Deus, para investir em almas e esperamos um retorno em almas. Daí para frente, quem vai pegar essa oferta e vai ter a obrigação de trabalhar ela, na minha opinião, já não é mais da minha conta. Eu fiz meu papel de ofertar, agora é com eles. E é eles que vão prestar conta para Deus. Então essa empreitada agora é com eles. Na minha opinião, para nós ofertar é o mais fácil. A maior empreitada é com eles. E com certeza é Deus que vai capacitá-los para fazer essa obra. Muito bom. Obrigado. Muito bem, nós estamos voltando aqui no programa ao vivo, já estamos a 53 minutos de programa, o tempo passa rápido, né? O Peterson até compartilhou uma passagem conosco aqui de Daniel, capítulo 9. Eu quero ressaltar o versículo 9 que diz: o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Então sempre dá para voltar para o Senhor e pedir perdão. Hoje é o dia, todo dia é dia de arrependimento, e é sobre isso que nós estamos falando, arrependimento. O que está acontecendo? Por que Deus não toma uma atitude já? Porque Deus, através de Jesus, está sendo paciente. É sobre esses pontos que nós estamos falando aqui. Vamos continuar. Várias pessoas estão escrevendo para a gente aqui. Obrigado a todos vocês. Obrigado a Dair Mungo aqui. Ficamos até ansiosos já por receber uma mensagem dele. Ele diz: sou profissional na área de edição de vídeos para a TV. Fiz uma vinheta da Igreja de Cristo no 3D Max. Qual é o e-mail? Eu acho que já recebeu o e-mail para passar para a gente. Então vamos esperar esse e-mail chegar, porque é muito interessante. A gente ficou curioso aqui para poder compartilhar com os irmãos também.
Cláudia Fernandes também está conosco aqui, dando paz, a paz de Cristo Jesus, isso, para todos os irmãos da Igreja de Cristo no Tanque. Jenny Cruz aqui, a Anhangava tem vista linda, mas é dureza também, mas não me arrisco. Edson Cruz, você que o diga, né? Edinho, pelo jeito, aventureiro, né, Edinho? Esse Anhangava é um morro que tem aqui perto de Curitiba. Na verdade, eu fiz já uma caminhada de uns 23 quilômetros, eu acho. Dentro da Serra do Mar, você começa um pouco depois de Curitiba e sai perto já do litoral, né? É um percurso muito gostoso, lindo demais, mas é cansativo. Quantas horas? Você é esgotado. Aí você, quando está no caminho, você fala, nunca mais quero passar por aqui. Aí quando você chega em casa, toma um banho, descansa, você fala, será que eu podia ir de novo amanhã ou semana que vem? Já te falei, quando for de novo me avisa para eu não ir para essa data, tá? Tá bom. Um abraço a Roslane Monteiro aqui, dando também abraços para o Edinho, para o Vicente, para todos os irmãos do Brasil, especialmente os irmãos de Arthur Nogueira e Manaus. Um abraço aí, Rosilane, a todos aí de Arthur Nogueira. É isso aí, valeu. Acho que ela deve ter ouvido aqui, não sei se fala meio junto, mas acho que ela deve ter ouvido. Johnny Clento também está conosco, dando a paz. Gostaria, em nome de Jesus Cristo, ele é da Igreja de Cristo Belo Jardim, saudando todos os irmãos com a paz de Deus. Muito obrigado, Johnny. Volte sempre. Estamos aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas. Luciana Monteiro também, dando seu cumprimento a todos os irmãos também. Que mais? Uma mensagem para o Dair aqui da igreja, do site, tá? A Severina Chaves também dando boa noite. Faz tempo que eu não tinha visto a Severina, né? Aqui, né, Edinho? Faz tempo que ela não aparecia, né? Fazia algum tempo que eu não vi ela escrevendo. Pode ser que ela escreveu, eu não vi. A coisa é tão dinâmica aqui que às vezes a gente passa, mas eu acho que ela deu um tempo pra gente, né? Teca Cruz aqui também, Marcos Valente, obrigado, Marcos. Hoje as pessoas andam muito ansiosas, de verdade, né? E não sabem esperar. Acabam se tomando decisões precipitadas, ou tomando remédio, né? Até por causa da ansiedade, né? Isso acontece, né? Falando sobre o Colheita Brasil até aqui, o Peterson escreve, cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama a quem dá com alegria. Muito bem lembrado. Silas Gama também, de Manaus, aqui escreve pra gente, né? Grande abraço fraterno, família de Nosso Senhor Deus. Esse é o desejo dos irmãos que se congregam no bairro de Educando em Manaus, no Amazonas. Eu estou morando em São Luís, no Maranhão. Luciana Monteiro aqui, ela escreve. Ela me escreveu durante a semana, na verdade, para a página, né? Eu respondi. Alguém de nós sempre responde, né, Ed? A gente tenta responder, tenta interagir, mas é que nem eu falei, a gente está com um arsenal armado aqui e às vezes acaba deixando passar as coisas ainda. Então, eu estou esperando até ela dar um retorno para saber como foi a experiência de encontrar os irmãos lá, que é uma congregação que está começando, com alguns missionários que acabaram de chegar lá. É mais uma capital onde até pouco tempo nós não tínhamos nenhum irmão lá, mas o Rolf, um irmão, né, foi desbravar aqueles lugares lá de São Luís, mas agora já tem outros irmãos lá, morando lá e planejando. Aqui, Maria da Penha Silva, obrigado por você estar conosco aqui também, dando a paz de Cristo a todos os irmãos, de Macaé, ela é de Macaé, no Rio de Janeiro. Macaé é Rio de Janeiro, né? Só para confirmar aqui, para não falar besteira. E Laura Furquim também mora em Arthur Nogueira, dando boa noite. Muito bem, a gente está falando hoje sobre arrependimento. Por que Jesus não voltou ainda? Para nos castigar, graças a Deus, porque Ele está sendo paciente. As pessoas esquecem, muitas pessoas, nós já vimos, lendo aqui as nossas passagens, nós já vimos que muitas pessoas às vezes até zombam. Cadê esse tal de Jesus? É o fim do mundo nada, o mundo não vai acabar.
como fizeram na época de Noé também, assim, né? Mas as pessoas esquecem, elas têm memória curta. Segundo Pedro 3:3-5, ele diz, do 5 ao 7, melhor, ele diz, mas eles deliberadamente, as pessoas esquecem, memória seletiva, eles querem lembrar o que querem lembrar. Lembram de festa, isso não esquecem, né? Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, lá em Gênesis, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. Então céus e terra, todas as coisas foram formadas por Deus. E as pessoas esquecem do que aconteceu, dos acontecimentos, né, que são verdadeiros. Até Jesus cita a história de Noé como de fato verdade, né? E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Não devemos esquecer então que o mundo já foi destruído uma vez. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Eu não sei se vocês sabem nadar. Vocês sabem nadar ou não? Vicente? Eu sei que eu nado igual uma âncora. E você, Vicente? Eu nado. Eu sei nadar, não de atravessar um mar assim, tudo, mas uma piscina dá para arriscar. Pois é, então salve nós dois aqui, Vicente. Né? Vocês não nadam? Nada. Ah, meu Deus do céu. Eu igual um prego. Ainda bem que você não viveu na época do dilúvio, hein, João? Pois é. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Da água ainda dá para escapar, né? E veja que 8 pessoas escaparam. É claro que depende de tanto tempo que você fica na água, né? Começa a dar cãibra depois, e aí já sabe, você vai ter que começar a beber água. Talvez elas nem sabiam nadar também, né? Também, não tinha nunca chovido, né? Então talvez eles não tinham, a maioria das pessoas. Acho que a maioria das pessoas não sabe nadar, não é? Não sei. Eu acho. Não sei. Eu acho. Agora, essa pauta, João, é tão interessante de Jesus está sendo paciente. Porque uma coisa às vezes eu falo, poxa, como o João é paciente, né? Ou como o Edinho é paciente, ou como eu estou sendo paciente, meu Deus, com isso aqui. Mas às vezes o João é paciente com uma coisa que ele não sabe o conteúdo inteiro. Às vezes o João é paciente com uma pessoa que ele não sabe exatamente o que está acontecendo naquele pensamento e aqueles olhos agora estão olhando para ele, mas ele nem imagina o que está tendo dentro daquele cérebro lá, né? Mas então ele está exercendo sua paciência, né? Mas Jesus ser paciente, ele conhece todos os corações. Sim. Ele conhece todas os nossos feitios, nossos pensamentos, nossas falhas. Não dá para dar um jeitinho, eu vou manipular aqui uma situação agora para o João ser paciente comigo. E aí, talvez até eu consiga dar um jeitinho, né? E, olha só, eu consegui com que o João fosse paciente comigo, porque eu dei aquele jeitinho, mas na verdade eu estou aqui me correndo de alguma coisa. O que eu estou querendo falar é que seres humanos com os outros seres humanos vão até tentando exercer sua paciência dentro daquilo que são. E Jesus ser paciente conosco, conhecendo todos os nossos corações, é uma maravilha muito grande, porque o tanto que nós falhamos, o tanto que nós queremos fazer as coisas e não conseguimos, não fazemos, o tempo às vezes ele é o nosso inimigo, mas a gente poderia manipular melhor as coisas para que ele fosse nosso amigo, e enfim. Quando a gente vem para Jesus, acho que o grande convite é conheça você mesmo e seja honesto com você mesmo. Uhum. E aí vai gerar toda essa paciência humana. Aí a gente começa a olhar ao nosso lado o tanto de trabalho que nós temos como evangelistas para mostrar o grande amor de Deus, de dar a vida do seu filho para nos salvar, é muito grande, é muita coisa, né? Verdade. E aí... Às vezes tem dias que eu acordo falando, Jesus, podia voltar hoje, né? Podia voltar hoje, que tá bom, né? Tá suave de voltar hoje, que eu não tô aguentando mais aqui, né? Mas ao mesmo tempo a paciência e o amor dele é tão grande, né? Que é mais um dia pra gente tentar ganhar alguém para Jesus, né?
por aí. Então a gente pode lembrar as pessoas, porque as pessoas deliberadamente esquecem, né, que o mundo um dia já foi destruído e as pessoas não sobreviveram. Só quem tinha a providência de Deus, estavam na arca, né? Então eles esquecem muita coisa, mas a gente precisa lembrar. Então essa geração de pregadores, que somos nós, discípulos de Jesus, todos nós juntos, né, somos responsáveis pela essa geração de pecadores. Jesus não estava sendo demorado, ou não está sendo demorado. O caso é outro. A palavra do Senhor nunca ficará vazia. Isso remete até Isaías 55, versículo 10, que diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para quem come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o meu propósito para o qual a enviei. Então vejamos só que a palavra de Deus não voltará vazia. Se Deus disse que este mundo vai ser destruído, pode apostar, vai ser destruído. E nós temos que nos preparar. É para isso que nós estamos aqui falando sobre arrependimento, né? Um assunto, como mencionei lá desde o começo, é um assunto para hoje. Então hoje é dia de arrependimento e nós precisamos saber disso, né? Que precisamos nos arrepender. É uma coisa importante até que está grifada no texto aqui, a palavra de Jesus não voltará vazia. Vamos lembrar disso, porque de fato, o que é a palavra não voltar vazia? Ou seja, ela vai ter efeito, e esse efeito vai causar alguma coisa, né? E é o quê? Quer dizer, ele vai soltar e ela vai retornar. Retornar como? Retornar através de almas que estão com o coração aquebrantado para aceitar a mensagem do Senhor e a salvação que Ele oferece. Então, muitas vezes as pessoas falam: nossa, Jesus podia vir e destruir esse mundo. Ele não fez porque Ele está sendo paciente e Ele está querendo que todos lembrem que há um retorno ainda, um retorno para Ele, é claro, né? Sim, e que nós devemos estar preparados também, né? Então é uma da questão que a gente precisa ressaltar. Então as pessoas esquecem. Em 2 Pedro 3,15, a gente vê, a passagem continua, diz: aproveite o tempo para acertar as contas aqui nessa vida. Basicamente a passagem diz: tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Então Deus está sendo paciente, aproveite para acertar as contas nessa vida, porque a paciência de Deus significa para a gente salvação. Porque imagina se Jesus viesse hoje. Bem, quem está preparado? Nós devemos nos preparar todos os dias, né, para que Jesus venha hoje, que hoje seja o dia. E um dia desse será. Ou nós morremos, ou Jesus vai voltar. Uma das duas coisas vai acontecer. E todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar contas do bem ou do mal que nós tivermos feito, né? Então, por isso é tão importante nós nos prepararmos. No próximo bloco, se vocês não têm mais nenhum comentário aqui, nós vamos falar sobre o que Deus quer de nós, né? Ele quer que todos nós nos arrependamos. Eu quero dar um link só para o próximo bloco, se puder aí, que falar. Arrependimento, ele não é remorso. Sim. Ele não é assim, ficar triste temporariamente por algo errado que deu aqui na Terra. Puxa, às vezes eu vou do 8 para o 80, né? Aquele roubo não deu certo. E eu tô arrependido porque deveria ter dado certo, né? Então, às vezes o ladrão se arrependeu, né? Não de ter roubado, mas de ter saído por aquela porta, né? Ele devia ter saído pela outra, né? Então, isso não é arrependimento, é remorso daquilo que... fiquei triste porque essa coisa gananciosa minha deu errado. Arrependimento quer dizer transformação do pensamento para se aproximar de Deus. Aí sim é o arrependimento. Lavoisier, cientista, mas ele fala que no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Deus criou tudo aqui para ser transformado. E as coisas se transformam. Às vezes a gente pensa que aquela água sumiu, ela não sumiu.
como foi falado agora há pouco, né, na passagem anterior aí, né, a água, ela evaporou, subiu, e aí ela vai virar nuvem, depois ela vai descer de novo, e ela vai ficar assim, ela vai sendo transformada aí, né. Nós temos que pensar na transformação que nós temos que ter aqui na Terra para irmos até Deus, para estarmos com Deus. A nossa grande oportunidade é aqui, é essa transformação que vamos ter através de Jesus Cristo para chegarmos à salvação. E aí vem o último bloco aí, e eu tenho certeza que vai trazer muita informação de prática para a gente ser transformada, cada um de nós. É isso aí, quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. O assunto hoje é arrependimento. Precisamos todos entender que é uma prática que deve ser constante nas nossas vidas e devemos passar isso para outras pessoas. Maria da Penha, que é da Igreja de Cristo em Macaé, ela nos escreve aqui também. Laura, já mencionei alguns nomes, mas às vezes eu repito aqui também, mas não tem problema, né? Acho que as pessoas gostam de ouvir seus nomes, né? Então, vamos repetir aqui também. Da Igreja de Cristo de Araçatuba, Reginaldo, obrigado por você estar conosco. Que mais? Severina Chaves, o celular deu problema, infelizmente, né? Mas graças a Deus, o marido dela deu outro. Olha só que bom, é por isso que ela não apareceu tanto tempo, mas valeu a pena, né? Porque assim ela ganhou um celular, né, Dinho? Acho que eu vou começar a me afastar aí para ver o que acontece também. Tá, você não tem jeito não. Então tá bom. Agnaldo então não Cardoso, vou me afastar. Isso, não afasta não. Agnaldo Cardoso de Aracaju está conosco aqui também. Doris Moura, várias pessoas aqui que eu não tive chance de falar ainda também. Congrega na 9 de julho. Deus é maravilhoso sempre, diz ela aqui também. Isso é uma grande verdade. Muito obrigado por vocês todos estarem junto conosco aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma necessidade que conhecemos a situação semana passada um pouquinho e compartilhamos. Coloquei esse mesmo vídeo lá no Facebook, mais 1.300 pessoas acessaram. Imaginemos que se cada pessoa tivesse feito uma pequena colaboração, nós poderíamos ter ajudado muito mais os nossos irmãos. Já começamos a ajudar, recebi até um áudio de agradecimento, infelizmente não deu tempo de editar para compartilhar, mas quem sabe a semana que vem. De qualquer maneira, nós podemos continuar e precisamos continuar essa ajuda que nós damos ou podemos dar, né, para os nossos irmãos lá da África. Então assista esse vídeo da semana passada, tem algumas informações um pouco já desatualizadas. Mais de 500 pessoas morreram, inclusive, infelizmente, alguns dos nossos irmãos perderam as congregações, os prédios, as construções todas foram afetadas, as casas principalmente, né, e muitas pessoas faleceram, infelizmente. Inclusive alguns dos nossos irmãos. Então nós ainda podemos ajudar. Você vai ter aqui então algumas informações, nós vamos passar nas mensagens também mais algumas informações para você colaborar com os nossos irmãos lá da África. Na semana passada, mais especificamente dias 14 e 15 de março, Moçambique, país que já vive abaixo da linha da pobreza, e onde temos muitos irmãos em Cristo e igrejas, foi assolado pelo ciclone Idai. A cidade de Beira, você pode ver nessas fotos e nesses vídeos, é a segunda maior importância do país. Foi a mais atingida. Temos notícias de irmãos que morreram, além de outros que perderam suas casas e estão sem ter o que comer. O que nós podemos fazer agora para ajudar os nossos irmãos? Precisamos primeiro lembrar do exemplo bíblico dos irmãos da Macedônia, que eram extremamente pobres, mas se voluntariaram para participar de uma grande coleta em favor daqueles que eram irmãos e também estavam passando fome. Por iniciativa própria fizeram isso. Com esse vídeo estamos convocando os irmãos do Brasil para nos unirmos e enviarmos uma ajuda em dinheiro para os nossos irmãos de Moçambique. O envio de mantimentos, roupas e outras coisas é impraticável devido ao alto custo. Há muita burocracia e pode não ter garantias de que isso vai parar nas mãos corretas por causa da grande corrupção do país. Por isso estamos solicitando doações em dinheiro em qualquer valor para socorrer os irmãos em Moçambique. Com a ajuda dos irmãos em Moçambique que irão administrar as doações, a prestação de contas. Pedimos que os depósitos sejam feitos na conta da igreja discriminada nesse vídeo.
até no máximo dia 10 de maio de 2019. Você pode entrar em contato com o WhatsApp ou e-mail com o Newton Barreto para maiores informações. Essa é a conta da Igreja de Cristo em Salvador, que você pode fazer doações. Vamos nos solidarizar e vamos nos unir em torno dessa oportunidade de participar da assistência aos santos e fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Então essa é uma necessidade urgente que nós até incentivamos os irmãos a continuarem ofertando dessa maneira. Você pode fazer essa oferta, não esqueça de guardar o comprovante e mandar para esse número do WhatsApp, está nas mensagens aí, você pode ler. E a Igreja de Cristo lá de Bonocô abriu sua conta, dando essa oportunidade para nós participarmos. É realmente uma oportunidade, é uma grande graça de participar. A Bíblia fala dessa forma, dessa maneira, nos ensina que participar é uma graça. Então, nem todos, é claro, que conseguem às vezes entender a graça, mas nós temos sempre oportunidades como essas. Então vamos participar para que os nossos irmãos sintam o alívio e o amor de Deus através das nossas ofertas também. Quero agradecer a todos vocês que já fizeram isso. Nós recebemos um áudio, nós não conseguimos editar para colocar, não deu tempo, né, porque estava viajando e voltei há pouco. E nós, no momento oportuno, vamos compartilhar esse áudio que recebemos de um irmão lá da África, agradecendo a uma parcela já dessa ajuda que nós conseguimos juntos, todos os que colaboraram, enviar para estes irmãos lá que estão tão necessitados, um país que já é bastante pobre, mas tem milhares de irmãos, chega a ter centenas de batismos por semana lá. A Igreja de Cristo tem crescido bastante, e nosso irmão Luizinho, que era de Salvador, também está lá trabalhando em prol do Evangelho para aqueles irmãos. Quero aproveitar, já mudar um pouco do assunto, né, mas falar um pouco sobre o Enoque. Nós temos 6 palestrantes, eu quero passar o nome dos palestrantes aqui para que vocês tenham consciência de quem são os palestrantes. Então essas foram algumas informações sobre Enoque. Você viu no vídeo aí que faltavam naquela data, 42 dias, mas hoje falta menos, como você pode ver aqui nessa página especial que nós criamos lá no portal da igreja. Faltam, não sei se você pensou nisso, Edinho e Vicente pensaram nisso, mas faltam apenas 21 dias para o Enoque acontecer. Já pensou como o tempo passa rápido, né? Passa muito rápido, hein? Hoje, inclusive. Pois é. Antes de ver, eu estava fazendo os cálculos e falando, olha, daqui umas 2, 3 semanas eu estou viajando para o Enoque e já estava pensando o que eu tenho que levar, né? Porque sempre eu levo algumas coisas e aí eu fiquei pensando, nossa, mas já falta acho que uns 20 dias. Eu não tinha nem olhado no site ainda. Quase acertou, né? Por um dia. Você tem um dia a mais para se aprontar aí. Então estou mostrando até o site aqui que mostra todas as informações e várias informações, até a foto, já para a gente poder comparar, né, do primeiro Enoque em 1975. E também tem aqui um vídeo promocional da igreja que fez, a igreja de São Bernardo do Campo, né, que está organizando. E nós então temos 21 dias para o Enoque. Você pode usar o site lá do acampamento Monte das Oliveiras para se inscrever aqui nesse acampa montedasoliveiras.com.
Esse é o endereço do acampamento Monte das Oliveiras. Você pode fazer a inscrição então via internet. Aqui estão todos os dados que você precisa. A data será 19 e 20 de abril. O valor do investimento, porque é um bom investimento, né, vai de 60 a 160 reais, dependendo do tempo ou idade que você tem também, alguns detalhes assim. Mas esse é o Enoque, que é muito importante para a Igreja de Cristo. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o programa ao vivo aqui, como Doris Moura, até um tal de Edson Cruz está conosco aqui, Luciana Monteiro até, que já entrei em contato com o Justin Hill. Obrigado, meu irmão. Então ela está em São Luís e tem uns missionários novos que chegaram lá e ela já entrou em contato. Muito bom saber disso. Gostaria de saber mais detalhes com o tempo, né? Cida Raab também está conosco. Deus abençoe esse programa. Amém. Priscila Kelly dando boa noite também. Não esqueçam de dizer de onde vocês são para que a gente possa compartilhar com os irmãos aqui. Quão bom e suave os irmãos vivam em união. Salmo 133:1. Peterson escreve para a gente aqui também. Cida também outra mensagem, ela diz: não sei o que Deus quer de mim. 3 lições que fala de arrependimento. Interessante, é um tema interessante. E a gente está descobrindo, né, juntos o que Deus quer de nós. E até Patrícia Gretchen, conhece alguma Patrícia, Vicente? Conheço tá assistindo muito. o programa conosco aqui. Então, e estamos falando hoje sobre arrependimento. Também estamos falando indiretamente sobre outros assuntos, como perdão e sobre a vontade de Deus. Porque, como nós vamos ver a partir de agora, que é a última parte aqui do tema que estamos citando, né? Ele quer que todos se arrependam. Eu vou passar um pouquinho mais para as apresentações aqui, Edinho e Vicente, para ser mais dinâmico, né? Em 2 Pedro 3:8, ele diz o seguinte: Deus não tem relógio, né? Então ele diz: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não tem relógio nem calendário, né? Então, se passaram-se já 2000, mais de 2000 anos desde a morte de Jesus, para Deus se passaram apenas quanto tempo? 2 dias, né? Para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, né? Então, para Deus 2 dias. Se você fosse dono do tempo, o tempo não seria irrisório para você, né? O Marcos Valente tinha citado essa passagem de 2 Pedro 3:8, e de fato nós temos que pensar que Deus ele não está preocupado com o tempo, ele está preocupado em que as pessoas, assim como Adão vivia junto com ele, retornem para junto dele. Então ele está dando oportunidade e ele está constantemente abrindo o espaço, o tempo, né, para que as pessoas cheguem ao arrependimento. E aí precisa da atitude de cada um. Verdade, né? Então a gente precisa entender, a dinâmica de Deus é diferente, né? Ele é dono de tudo, como a Dina disse, né? Se você fosse o dono do tempo, isso seria irrisório, né? Então Deus não tem relógio. E 2 Pedro 3:9, que é a continuação da passagem, ele diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns a julgam demorada, alguns acham que é o contrário. Então ele é paciente. O contrário, na verdade, é que Deus está sendo paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então essa é a vontade de Deus. Foi por isso exatamente que Jesus ainda não voltou, porque ele está sendo paciente e espera que nós nos arrependamos. Chegando então à conclusão, vamos poder, se vocês tiverem comentário, pode falar, basicamente, né? Então Jesus não está demorando, claro, a gente viu isso. Na verdade, ele está dando oportunidade, né? Uma grande oportunidade. Muitas pessoas acham que tem que ser já, né? Por exemplo, eu me tornei cristão, por que Deus já não voltou e me salvou, né? Porque ele está me dando uma missão para que eu traga outros para ele, e também que eu aperfeiçoe minha vida para chegar plenamente puro a ele, junto dele. Já teve gente que queria que Jesus voltasse para parar de trabalhar, né? Sim. Sim. Acontece, também. Tem tudo para esse mundo, né? Tem todo tipo de gente. Mas infelizmente não é assim, né? Deus quer que a gente trabalhe mesmo, né? Então a gente não deve cansar de esperar, porque vai valer a pena, né, Vicente? Sim, e aí quanto mais, como nós somos pequenos cristos, né? Quando a gente aceita Jesus como Salvador e logo no primeiro século já foram chamados de cristãos, né? Aqueles homens e mulheres que estavam seguindo a Jesus, né?
Sim. Então nós temos que representá-lo aqui. Deus continua usando homens e mulheres para falarem do amor de Jesus e da salvação eterna. Então, ele não está demorando, graças a Deus que ele não está demorando, e graças a Deus que ele está dando oportunidade para a gente. Verdade. Né? Graças a Deus. Quando a gente acorda e toma o café da manhã, rápido ou devagar, não importa, mas o quanto nós temos que estar agradecidos a Deus por uma noite dormida, por a gente estar tomando aquele café da manhã, porque mais uma vez nós vamos pisar na rua e vamos ter a oportunidade de falar de Jesus para alguém, de alguma forma, de mostrar Jesus, né? Eu acho que o cristão até em obras ele consegue executar mais essa missão, né? De mostrar Jesus para as pessoas. Então, Deus é maravilhoso e está, além de Jesus não está demorando, ele está nos dando a oportunidade de continuar levando esse evangelho. É a característica dele, né? Ser misericordioso, basicamente, né? O que ele está fazendo, né? Sim. Então, a gente não pode cansar, porque vai valer a pena. Jesus está sendo paciente, a gente está vendo isso, né? Paciência para que todos, inclusive você, eu, nós, nos arrependamos. E sempre é tempo de arrependimento, sempre tem algo para se arrepender. Então, se você tem algo para se arrepender, não deixe para depois. Ninguém garante depois. Deus tem sido paciente, mas um dia ele prometeu que o mundo vai se acabar. Então ele quer que todos se arrependam, é isso que Deus quer de nós. A vontade de Deus para conosco é nos arrepender enquanto há tempo para isso, porque haverá um dia que nós não teremos mais tempo para isso, para nos arrepender. Então nós precisamos começar a aproveitar essa oportunidade enquanto a temos. E o dia, nós sabemos muito bem, é hoje, né, Vicente? Amanhã? Sim, imediatamente. Amanhã pode ser muito tarde, né? Mas é isso. Muito bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, com esse tema, né? Inclusive. Sim. Queríamos ficar mais, mas sei que precisamos ser mais dinâmicos, né? E o Edinho já foi, não aguentou. Ele está sempre nos deixando aí, né? No final. Pois ele tem que buscar o filho, né? Então... Isso, é um momento, né, assim, que nós precisamos. E agradeço a todos vocês que conosco estiveram, né? Todos devemos, lembrando aqui que a passagem que acabei de citar, inclusive, né, indiretamente, a passagem foi citada, todos vamos comparecer perante o Tribunal de Cristo para responder o que nós fizemos através do nosso corpo. Isso o nosso irmão Peterson Sinoretti lembra sobre isso também. Então o tempo de Deus é diferente do nosso também. Júlia Ferreira de Belo Jardim, Pernambuco, está acompanhando o programa conosco também. A Lúcia Nascimento conosco também, congregando na Vila Maria com os irmãos em Cristo, bem pertinho por aqui, né? Muito obrigado por você estar conosco. Jó 38 também tem uma outra passagem lembrada aqui pelo Peterson, né? Que fala sobre que nós devemos nos preparar. Aqui ele coloca, vamos colocar até na tela um pouco mais cheia, né? Preparar para viver simples, né? Deus vai nos fazer pergunta, quem responderá, né? Onde você está quando lancei o alicerce da terra? Responda-me. Então é para a gente pensar algumas passagens como essa, você pode ver essa citação aí nos comentários também. Que mais? A Ivana Torres também conosco. Opa, ficou um pouquinho pequena, vamos aumentar um pouquinho, aqui está. Ivana Torres conosco também, obrigado por você estar conosco, e volte sempre, todas as quintas-feiras aqui estamos juntos, tendo esse momento de comunhão juntos aqui. Ronaldo Duarte também, obrigado por você estar conosco, que é da Igreja de Cristo em Barueri. Chame os irmãos de Barueri, não lembro de ter visto alguns irmãos ainda de Barueri aqui, se tiver outros podem se manifestar, é claro, mas bem-vindo, volte sempre e traga outros irmãos junto para manter comunhão a uma tela de distância aqui todas as quintas-feiras. Gleide Santos também dando seu boa noite, não esqueça de escrever de onde você é para que a gente possa lembrar aqui, e de Unamar, no Rio de Janeiro, Priscila Kelly está conosco também. Convide os irmãos, Priscila, para que também possa estar conosco aqui na próxima quinta. Esse programa é abençoado, diz aqui a Júlia Ferreira. E Marcos Valente também lembra de 1 Tessalonicenses 5:2, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão, à noite.
olha só, como ladrão à noite, é claro, não no que Jesus virá à noite, né? Só para essa vírgula que eu coloquei não tem, né? É bom lembrar, diz ele aqui, bem lembrado também. Murilo também está conosco sempre acompanhando o programa aqui às quintas-feiras. Pois bem, Vicente, é isso. Lembrando também, Vicente, do Libertos, né? Nós temos o Libertos. Fala um pouquinho do Libertos aqui enquanto eu mostro o site também do Libertos. Convido a todos a participarem conosco, né, do site, né, fazendo suas inscrições. Quanto mais inscrições, melhor. Até mesmo pelo conteúdo que a gente vai começar a colocar agora. A gente quer liberar um curso para todas as pessoas que quiserem participar dele, né, para saber mais sobre como tratar, né, como vai executar essa tratativa de cuidados com o dependente químico e alcoólico e os codependentes. E temos também muitos artigos lá de famílias que já são tratadas, né, com as informações que a gente passa. Nós vamos estar em Sorocaba agora no dia 6, com os jovens lá, e no dia 7, na hora do culto lá, vamos fazer a escola dominical e a mensagem lá em Sorocaba. Tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos apresentar também o livro Libertos lá. O 30 dias de sobriedade está no forno, né, João? Sim, mais um trabalho aí saindo em breve. Mais um trabalho a ser executado aí. Se a gente consegue transmitir a informação para que a pessoa fique 30 dias limpo, aí nós começamos a oferecer para ela recordes, né? 31, 32, 33. Então, esse 30 dias limpo está sendo escrito com muito carinho para que a pessoa entenda que é possível passar um dia de cada vez, né, de sobriedade. Exatamente. Então, já estamos com o Libertos aí para você dar uma olhadinha e já vai sair o 30 dias de sobriedade. Aí, eu queria falar também que tem muitos irmãos e irmãs mandando depoimentos para a gente sobre a leitura do livro Libertos e o quanto tem feito bem para eles, né? Até o irmão Maurílio, né, de Jundiaí, eu queria agradecer a vida dele aí, né, por tudo aí, e dizer que o depoimento dele foi maravilhoso eu ter recebido, né, a fala dele em relação ao quanto o livro ajudou ele também no término do seu trabalho na faculdade, em tudo que ele está fazendo, né, e então é isso, as palavras que transformam as outras vidas, a gente está aqui na Terra para fazer isso, né? Então, vamos transformar. Eu queria também ler uma passagem que está em Coríntios, 2 Coríntios 7, versículo 10, diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Então, o arrependimento talvez te traga uma tristeza, e que bom, quer dizer que o Espírito Santo de Deus está te tocando para aquilo de ruim que você tenha feito, que eu tenha feito, para que a gente não faça mais. Então, é uma tristeza saudável que vai tratar a gente e levar a gente para a salvação, né? Que maravilha estar com você a uma tela de distância para falar sobre arrependimento que vai produzir essa tristeza, mas vai nos dar a salvação eterna, né? Que bom. Amém, isso aí. Muito obrigado, Vicente, pelo seu trabalho, por fazer parte do nosso trabalho também juntos aqui. E tem sido bastante edificante, acho que se é para nós, acho que também para os irmãos, né? Amém. Então vamos nos despedir, agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, obrigado. Voltamos na próxima quinta-feira. Excepcionalmente nós estamos sempre na internet, né? Lembrando que nós temos lá o nosso site, que estamos sempre divulgando muitas informações através do site também, igrejadecristo.com. Você pode ter vários artigos, eu estou mostrando aqui agora, vários artigos que estão lá publicados, notícias, e enfim, muitas informações para família, evangelismo, sobre pregação, variedades, né, congregações você encontra aqui, notícias, artigos, enfim, vídeos, enfim, muita coisa. Você pode encontrar no site, no portal da Igreja de Cristo no Brasil. Muito obrigado então a todos vocês, tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Vicente? Uma boa noite, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês. Então temos um encontro em Sorocaba, né, e temos um encontro no Enoque. Não vamos esquecer homens de todo o Brasil aí,
Vamos pro Enoque. Esse é um bom lugar para estar, né? Então vamos Sim, juntos com lá, manter certeza. comunhão e aprender da palavra de Deus, né? Sobre a semana Exatamente. que mudou o mundo. Muito obrigado, uma boa Exatamente. noite a todos e Deus Deus abençoe. Boa abençoe. noite. Até mais, João. Tamo junto aí.